Chinling, tá bem? Nós somos missionários do Peru, somos dos Estados Unidos, mas moramos no Peru, né? Então, tudo bem. Vamos. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, muito obrigado. Mas antes eu quero orar, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero pedir que você pode falar a nós, através do Salmo, através de todas as coisas que nós estamos aprendendo hoje, que você pode abraçar-nos com sua palavra. Obrigado por cuidar de nós hoje. Nós te amamos. Amém. Amém. Eu amo este salmo, Salmo 89. Amo este salmo. Deus falou muito comigo através deste salmo, algumas semanas atrás. Lembro-me de ler este salmo antes de ir a visitar o meu avô. Hoje ele está com Jesus no céu, mas naquele momento ele estava no hospital. Lembro de ler esta parte no Salmo versículo 47. Salmo 89, versículo 47. Estava lendo antes de visitar meu avô. Fala: lembra-te de como minha vida é curta, de como é vazia a existência humana. Eu estava lendo isso antes de ir a ver o meu avô, estava no hospital. Eu pensava, quando eu olhava o meu avô, sim, minha vida é tão curta, porque meu avô faz pouco tempo para que ele vai para o céu. A Jesus, estar com Jesus. Eu estava lendo, disse, quando eu pensava na morte, eu me lembrava deste versículo, como é vazia a existência humana. Hoje eu gostaria de responder esta pergunta: o que eu faço quando sinto que Deus me abandonou? Gostaria de responder esta pergunta: o que eu faço quando Deus me abandonou? Quando eu sinto que Deus me abandonou? Este salmo é diferente. É um salmo longo escrito por Etá. Etá era um músico, e este é o único salmo dele neste livro. Mas é muito poderoso. Eu gosto deste salmo porque Etá era um músico, eu também. Então eu estava lendo, eu gosto muito de Etá. A forma como Etá escreve este salmo me lembra de como nós somos às vezes. Fala para mim: Marco, como está? Tudo bom? Eu falo: incrível. Lembrando das promessas de Deus, lembrando como Deus nunca falha comigo. E depois, mais tarde, depois de jantar, alguém pergunta de novo: Marco, como você está de verdade? Eu estou triste, eu estou com raiva. Onde está Deus? Porque Ele me abandonou. O que é a vida? A vida é tão curta e sem sentido. Etá começa salmo com louvor. Eu divido esse salmo em 4 partes. Vai para aí. Louvor, as promessas, depois faz a crise e depois uma oração. Salmo 89 nos ensina que a verdadeira adoração não é apenas louvor quando a vida vai bem. Às vezes adorar é confiar em Deus no meio da confusão. Então vou ler o primeiro versículo. Salmo 89, versículo 1. Cantarei para sempre os atos de amor leal do Senhor.
Com a minha boca anunciarei tua fidelidade por todas as gerações. Declararei que o teu amor leal permanece para sempre e que nos céus firmaste tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono para todas as gerações. Então, está ele louvando o Senhor. Ele fala sobre amor eterno a Deus. Ele fala sobre as promessas que Deus fez a Davi. Ele reconhece quem Deus é. Por causa disso, confia nas promessas de Deus para Davi. Ele sabe que Deus está com ele. Não vamos ler o salmo inteiro, porque, Senhor, vocês têm que voltar comigo para o Peru, né? Só terminamos de ler juntos aí no Peru. Mas, ao longe do salmo, ele continua louvando e cantando a Deus por quem Ele é para ele. Para estar. Ele está firme em Deus e sabe que Deus não quebrará sua promessa. Vamos ler alguns versículos sobre a promessa de Deus a Davi. O 29 fala: firmarei a sua linhagem para sempre e o seu trono durará enquanto existirem céus. O 30, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus estatutos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Contudo, não estafarei dele o meu amor leal, jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, não modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a David, que a sua linhagem permanecerá para sempre e a sua trono durará como o sol. O 37 fala: será estabelecido para todo o sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Eu amo os versículos 32 e 33. Eles me lembram de quando eu fiz criança. Fala 32, como a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade como açoites. Contudo, não estafarei do meu amor leal, jamais desistirei da minha fidelidade. Meu pai me corrigia como uma vara, mas depois sempre me dizia: filho, eu te amo. Isso é para te corrigir. Eu quero que você aprenda e cresça. Deus não castiga a Davi com uma espada, mas como uma vara. Nós pecamos, nós erramos, mas Deus não destrói como sua espada, só corrige-nos. Na verdade, o versículo 33 diz: não desistirei de amá-lo. Não desistirei de amá-lo. Falhecem os olhos e lembram-se dessas palavras. Deus nos diz: eu nunca vou parar de amar você. Eu nunca vou parar de amar você. Não importa quantos erros tenho cometido. Eu tenho um amigo chamado Bruno. Ele tem 5 filhos. Ele é peruano, mas ele morava no Brasil muitos anos. Ele tem 5 filhos, 4 meninas e um menino. Cuidado dele, né? Naquela época, seu casamento não estava bem. A esposa dele foi para a Espanha e ele ficou em casa cuidando de todos os filhos. Eu costumava visitá-lo com frequência e ajudá-lo com as crianças. Nós íamos ao parque jogar futebol e as crianças andavam no skate. Eu jogava com eles, mas eles sempre caíam. Mas lembro que um dia a filha dele me contou algo que o seu pai sempre disse para ela.
Nós sempre vamos cair, mas nos levantamos de novo. Não? As meninas falam isso, de sua pai, fala para elas. Mesmo sem entender que Deus estava permitindo que seu casamento se quebrasse, mesmo sofrendo de tristeza, ele ainda disse aos seus filhos: nós caímos, mas nos levantamos de novo. Deus nunca vai parar de amar. Deus nunca vai parar de amar você. O 35 fala: de uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. E a minha santidade, não posso mentir. A santidade de Deus não permite que Deus pode mentir para nós. Deus não pode mentir para nós quando fala: eu te amo, filho. Eu te amo. O caráter de Deus não permite que Ele falhe conosco. Mesmo quando nós falhamos a Ele, né? Etá escreve essas lindas promessas que Deus faz para Davi. Ele entende o caráter de Deus. Ele entende as promessas de Deus e o seu amor por nós. Mas agora, vamos sentar à mesa com Etá e perguntar a ele: como você está a verdade? O versículos 38 ou 51. Etá escreve: tu, porém, o rejeitaste, recusaste ou te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coral, lançado-a ao chão. Derrubaste todos os seus muros, reduziste às ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam a Siquém tornou-se objeto da zombaria para os seus vizinhos. 42 fala: tu exaltaste o mal direito de seus adversários, enchaste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não apoiaste na batalha. 44 faz: deste fim o seu esplendor, e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude como um manto de vergonha e cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará com fogo? Lembra-te de como é a passageira e a minha vida. Terás criado em vão toda a humanidade? Acaso alguém pode viver sem demais morrer ou livrar-se da casa da morte? Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Te prometiste ao Davi como um juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha. Leva no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam do teu ungido por onde ele vai. Então, estamos jantando com Etá. Perguntasse a ele: o que está fazendo com você, Etá? Como está você de verdade? E ele fala, né? Senhor, onde está o teu amor? O que aconteceu? Etá estava falando das promessas de Deus para Davi. Ele sabia o caráter de Deus. Mas aqui eu falo outra coisa. Eu pensei que Deus nos amava e nunca deixaria. O que aconteceu? Nós não sabemos exatamente o que a crise de Davi estava enfrentando. Talvez sua própria família o tenha traído. Talvez quisessem tirar o seu reino. Tudo o que sabemos é que havia uma crise
ou que as coisas não estavam bem. E Etá viu tudo isso e começou a questionar Deus. Onde estás? Falava para Deus. Onde está seu amor? Não sei se você já passou por uma crise na sua vida, ou está passando uma crise na sua vida. Mas nós sabemos, na nossa mente, que Deus é amor para nós, que Deus ama nós. Mas quando estamos passando uma crise, com nossa mente podemos falar assim, mas de verdade não sabemos se Deus está com nós. Mas conhecemos o caráter de Deus. E às vezes começamos a questionar quem Deus é para nós pessoalmente. Deus, o Senhor está aí, mesmo aí. Onde está Deus? Se vocês lembram, eu disse que o Salmo algumas semanas atrás, eu estava lendo esse Salmo algumas semanas atrás, eu estava lendo sobre como a vida é curta, né? Umas semanas depois que eu li isso, meu avô faleceu. Está no céu com Jesus. Mas na minha mente eu sei que Deus está presente. Minha mãe, alguns de vocês conhecem minha mãe, ela tem Parkinson. Ela é forte e continua lutando, mas minha mãe fica muito, como fala, débil. Debilidade. Uma semana depois, minha mãe estava na selva do Peru. Ela estava descendo as escadas como uma tesoura de jardinagem normal, né? E ela caiu e a tesoura entrou na cabeça dela. E foi profundo. E eu pensei que fosse o fim. Eu estava ligando ao meu pai, como está minha mãe? Meu pai estava com ela. Meu pai estava muito nervoso. Eu fiquei em choque. E alguns dias depois, recebemos a notícia que minha tia, irmã dela, está com câncer em estágio 3. Uma semana depois disso, nós estávamos sentados na mesa, minha mãe não estava bem depois de ouvir essa notícia. É sua irmã que está mal. Ela estava muito fraca. Ela nos disse que precisávamos estar preparados, porque talvez Deus a levasse em breve. Meu pai, que normalmente é brincalhão, é muito forte, desabou e não conseguiu parar de chorar. Nossa família inteira ficou destruída. E eu perguntava na noite, onde está Deus? O Senhor me diz que me ama tanto, mas permite que minha tia tenha câncer. O Senhor diz que me ama, mas minha mãe está morrendo. Eles te serviram por tantos anos. E assim que o Senhor nos ama. Deus, onde está? Onde está você? Passei minha vida inteira dizendo às pessoas que estão sofrendo que elas só precisam confiar no Senhor. E é fácil dizer isto a outras, porque na sua mente você sabe quem Deus é, né? Mas o que eu faço quando isso acontece comigo? O que eu faço? Marco, você tem que confiar no Senhor. Eu estou confiando, mas não vejo o amor de Deus na minha vida, na minha família. O que eu vou fazer? Naquele momento, as palavras, apenas confia no Senhor,
não funcionavam para mim. Eu estava sofrendo. Eu queria respostas. Naquela noite fui para casa questionando Deus. Onde estás, Deus? E o versículo 49 fala: Senhor, onde está o teu amor? Tu prometeste a Davi como um juramento fiel. Não faz muito tempo, fui visitar um menino na nossa igreja, chamado Álvaro. Ele tem 15 anos, ele jogava futebol. Ele machucou o joelho, ele teria que ficar na cama até dezembro. O menino. E naquela noite Deus falou comigo. Enquanto você conversa com o Álvaro, eu consegui ver o quanto Deus amava do Álvaro. Passei um tempo muito especial com ele. E eu pensei comigo mesmo, se ele nunca tivesse machucado, provavelmente eu nunca teria visitado ele. Ele nunca teria tido uma oportunidade de passar aquele tempo com ele, compartilhado com ele. E Deus falou comigo naquela noite: existe beleza até mesmo na tragédia. E muitas vezes eu trabalho através da tragédia. Deus une as pessoas na tragédia. O ouro é fomentado através do fogo. Deus tem um propósito em tudo. E o versículo 52 é o último versículo que Eta fala. Depois de falar, onde está Deus? Fala ele no versículo 52. Fala, louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Mas nesse tempo eu não pude falar essas palavras. Só perguntando, Deus, de onde está você? Mas aqui está, através de as coisas que está fazendo com Davi. Ele fala, louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Ele volta a louvar o Senhor. Tem uma aplicação para nós outros, para vocês, para nós. A primeira aplicação: leve suas perguntas a Deus. A primeira aplicação: leve as suas perguntas a Deus, as suas dúvidas. Podemos ser honestos com Deus. Ele não tem medo das nossas perguntas. Se você está duvidando de Deus, nesse momento, leve essas dúvidas a Ele, em vez de escondê-las. Tem uma tarefa para nós esta semana, com esta aplicação. A tarefa para esta semana: pega um caderno ou escreve todas as perguntas e dúvidas. Depois ore sobre essas coisas com sinceridade diante de Deus. Pega um caderno, escreve todas as suas perguntas e dúvidas. Depois ore sobre essas coisas com sinceridade diante de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago 2 a 4 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provocação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. É uma oportunidade para crescer. Quando nós falamos com dúvidas a Deus, quando fala muitas coisas na nossa vida, é uma oportunidade para nós crescer. Deus ainda estava lá. Deus ainda está aqui. Ele ainda está trabalhando. Tenho uma segunda aplicação para nós. Deus trabalha através do sofrimento.
Deus trabalha através do sofrimento. Deus pode usar o sofrimento para fortalecer nossa fé, nossa compaixão e nossa dependência dEle. Muitas vezes as estações mais difíceis são aquelas que Deus usa mais profundamente nas nossas vidas. A tarefa com essa aplicação para esta semana, leia Tiago capítulo 1. Nessa semana, memorize 2 versículos que encorajam você em meio às dificuldades. Eu sei que vocês têm dificuldades na sua semana, no trabalho, na sua vida. Mas eu preciso ser como está, com mais dúvidas a Deus. Mas eu vou terminar falando com louvor a Deus. Aunque eu não sei o que é o que Deus está fazendo, mas Ele está trabalhando ainda. Então, leia Tiago, capítulo 1, nesta semana. Memorize 2 versículos que encorajam você a meio às dificuldades. Também eu amo o que Hebreus diz. Hebreus capítulo 13 e 15. Hebreus capítulo 13 e 15 fala: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. Louvor a Deus é um sacrifício. O louvor a Deus é um sacrifício. Quando não entendemos que Deus está fazendo, e mesmo assim escolhemos adorá-lo, isso é um sacrifício. Quando não entendemos que Deus está fazendo e escolhemos adorá-lo, isso é um sacrifício. Vamos falar louvor a Deus quando tudo fica bem. Mas quando nós estamos com dúvidas a Deus, vou te louvar a Deus? Uma terceira aplicação para nós. A verdadeira adoração exige sacrifício. A verdadeira adoração exige sacrifício. Falei, às vezes adorar significa louvar a Deus, e mesmo quando não temos vontade. A verdadeira adoração não acontece apenas nos momentos bons, ela também acontece nos momentos difíceis. Uma tarefa para nós. Eu ponho o nome de tarefa: 2 por 2. Separe 2 minutos todos os dias dessa semana para agradecer a Deus por 2 coisas na sua vida. Separe 2 minutos todos os dias dessa semana para agradecer a Deus por 2 coisas na sua vida. Na semana passada eu estava conversando com meu pai. E alguns pastores também. Meu pai disse algo que ficou no meu coração. Ele diz: muitas pessoas dizem que quando passamos por dificuldades, não devemos perguntar por quê, mas para quê. Mas sinceramente, ele fala, eu nem tenho perguntado para quê. Eu simplesmente aprendi a confiar em Deus, mesmo quando não entendo porque Ele permite certas coisas. Tá bom perguntar a Deus, tá bom ter as dúvidas a Deus, mas às vezes é simplesmente que Deus está trabalhando em você, na circunstância. O louvor se torna um sacrifício quando ainda não temos as respostas. O louvor se torna um sacrifício quando ainda não temos as respostas. Deus nos abandonou? Hoje eu posso dizer do fundo do meu coração, Ele não nos abandonou. Através de todas as dificuldades, estou aprendendo a realmente louvar a Deus. Não apenas quando a vida vai bem. E como Etá diz: louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Tenho uma última tarefa para nós, para a igreja.
o que eu falei faz curto, mas esse salmo cambiou minha vida, meu coração, quando estava enfrentando as coisas, minha mãe, minha tia, meu pai, minha família. Tá bom se vocês têm dúvidas a Deus. Etá falou na sua salmo, tem as dúvidas. É bom ser sinceros para Deus. Mas tem que falar a Deus. E Deus vai te contestar. A tarefa final para nós. Eu quero pedir que vocês façam algo comigo. Eu vou pegar também. Peguem os seus celulares. Tem aqui, pega. Tenha todos. Pegue o aplicativo de relógio. Tem aqui, aplicativo de relógio. Eu vou pôr um alarme diário para esta semana. Vocês vão programar um alarme diário para a semana. Vocês escolhem o horário. Esse alarme será uma lembrete para vocês pararem por um momento e agradecer a Deus por duas coisas e memorizem os versículos de Tiago. Vai ajudar vocês muito. Tem uma tarefa aí, né? Pode tomar uma foto também. Pega uma foto dele. Ótimo. Então, eu queria compartilhar com vocês isto, que quando nós estamos passando muitas dificuldades na vida, vocês vão duvidar de Deus, tem dúvidas de Deus. Se Deus realmente está aqui, se Ele está trabalhando na minha vida, e às vezes não vou ter Deus não vai contestar ainda, porque Ele está trabalhando em você. Mas se você apresente com sinceridade as suas dúvidas a Deus, Deus vai estar com você. E você pode dizer no final da oração: louvado seja o Senhor para sempre, amém, amém. Estava passando muitas dúvidas na sua vida, eu também. E com sinceridade não pode falar: louvado seja o Senhor na minha vida. Mas agora eu sim posso. Eu quero perguntar para Matthew se pode orar para terminar. Sim? Então, nós vamos pôr de pé. Não esqueça da tarefa, porque vai te ajudar. Né? Eu tenho um limite de português, então, nesse momento, estou pedindo o Mato que pode orar conosco, né? Mas muito obrigado. Eu queria compartilhar este coração com vocês. Quando tem dúvidas, Deus ainda está aí. Pode louvar a Deus nas dificuldades.